nas provações que te surgem. Erga a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo. Não pares, segue e não temas, sem crises e sem problemas. Ninguém sabe se tem fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina, que nos impele a marchar, esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos, por íntimos sereneus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre com todos. E que assim seja. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, com auxílio da equipe do Dopado, dos bondosos amigos do plano espiritual, e são iniciados os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Paz e luz. O que é preciso entender por pobres de espírito? A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se levar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano,
não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, através do Espiritismo, já temos um melhor entendimento, né, sobre o que se refere essa pobreza de espírito. Muitos, na época que foi dito por Jesus, interpretaram, e muitos ainda continuam interpretando, como o pobre de espírito seria aquelas criaturas que têm pouca posse ou nenhuma, sem bens, sem grandes trabalhos, serviços, sem grandes remunerações. Só que esse pensamento é somente em relação às coisas materiais, acabando de esquecer que principalmente tem as coisas do espírito, e que hoje, através do nosso evangelho que nos esclarece, o que se refere realmente a essa diferença, e esse entendimento e essa compreensão, é que nós possamos entender, o que é realmente o pobre de espírito. Nós devemos buscar cada vez mais trabalhar em nós a nossa reforma íntima, a nossa transformação, arrancar, extirpar de dentro de nós aquilo que nos afasta dessa compreensão, desse entendimento, que são os maus sentimentos, a nossa falta de fé muitas vezes, ou uma fé não tão robusta, porque muitas vezes quando vem a dificuldade para nós, caímos no desespero, na falta de compreensão, de entendimento, ou seja, nossa pouca fé, ou praticamente nenhuma, porque no momento de dificuldade é que a gente tem que colocar em prática, a nossa fé. Nós cremos que existe um Deus e que esse Deus, dentro das suas leis, está sempre ao nosso lado, torcendo por nós, nos dando novas oportunidades de crescermos, de evoluirmos, de nos melhorarmos. Basta estar que existe, as reencarnações, exatamente para isso, para que haja um ajuste, para que haja um resgate, para que haja uma semeadura, uma nova semeadura, porque o tempo é nosso. Aqui materialmente até pode ser curto, mas como a gente sabe que existe a vida espiritual, já cremos nisso,
Isso nos auxilia, né? Deveria pelo menos nos auxiliar no melhor proceder, né? Para quê? Para que possamos desenvolver cada vez mais os bons sentimentos, praticar o bem, praticar a caridade, né? Trabalharmos em nós esses sentimentos ruins que ainda está em muitos de nós, né? Que é o orgulho, a vaidade, os maus pensamentos, a maledicência, todas as coisas que nos afastam, né? Do caminho do bem, que nos levam em direção oposta a que Deus quer para nós, né? Então, sabendo disso, cabe a cada um de nós, né, ao longo do tempo, ir se transformando, né? Praticando bem, praticando a caridade, praticando a humildade, né? Sabendo que os bens materiais é relativo, né? Hoje podemos ter, ou mesmo não tendo esses bens materiais, devemos ser, né, humildes, sabendo que Deus quer o melhor para nós e que nós temos os nossos valores morais, que são muito mais importantes que os valores materiais, que são importantes, sim, mas não essenciais. O essencial são os valores morais, né? Que nós possamos desenvolver cada vez mais e buscar o conhecimento, buscar praticar, né? Esses atos bons que sempre vêm até nós as oportunidades e que muitas vezes a gente acha que não tem a possibilidade, mas tem, né? Se não tivermos materialmente como ajudar, né, que possamos orar pelas criaturas e por nós mesmos, para que o dia de amanhã se torne cada vez melhor, né? Com humildade, com fé, com esperança, com o desejo de praticar o bem sempre, porque existem muitas necessidades. Se nós olharmos para os lados, né, veremos quantas criaturas, né, a serem consoladas, a serem amparadas, a serem auxiliadas, né? Muitas vezes uma palavra amiga, muitas vezes levando o alimento, né? Então existem várias maneiras de praticarmos o bem e seguirmos em frente, tendo a certeza que tudo que semearmos hoje, amanhã colheremos, né? Então que cada um de nós busque esse entendimento, essa compreensão e desenvolva cada vez mais dentro de si esses bons sentimentos, a nossa reforma íntima. Tá bem, meus irmãos? Uma boa noite e que assim seja. O que é humildade? A palavra humildade vem do latim humus, que significa o solo sob nós, ou filhos da terra, a mesma origem das palavras humano e humanidade. Significa que estamos todos na mesma altura, em termos de dignidade, em termos de importância e em termos de possibilidade. Adaptação de O que é humildade? Por Mário Sérgio Cortella. O que é ser humilde? O humilde evita de qualquer maneira a ostentação ou a espera de reconhecimento por outrem das boas obras que estejam fazendo. Sabe que o bem deve ser feito sem alarde e em silêncio, destruindo assim os alteres e erguendo a sua vaidade. Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo e ter consciência plena de que tudo pertence a Deus. Por que devemos ser humildes? Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus.
são um véu lançado sob as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. O Livro dos Espíritos, Prolegômenos, de Allan Kardec. O que não é humildade? Há quem entenda por humildade o pobre ou o pedinte, ou seja, aquele que possui poucos bens materiais. Por engano, pois homens ricos existem que, apesar de muito dinheiro que possuem, são verdadeiramente muito humildes. Há muitos pobres egoístas e orgulhosos e muitos ricos humildes. Provas da existência de Deus. Pergunta 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome o qual o homem a designe. Pergunta 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Pergunta 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. É por essas comunicações que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. O Livro dos Espíritos. Boa noite, amigos. A espiritualidade superior nos diz que é pela obra que se reconhece o autor. Os cientistas, os homens de gênio procuram as causas da criação a todo momento. Porém, nunca encontraram realmente tudo aquilo que procuram. Possuem várias teorias, mas nenhuma que possa ser comprovada. Sabe-se que ao não provar algo,
e não conseguir também negar algo, devemos deixar compreender como inconclusivo. A criação, o universo e todas as formas de vida estão aí para quem tem olhos de ver. Algumas coisas a ciência começa a compreender só agora. Só que muitos desses homens de gênio, quanto mais sabem, mais pensam que não precisam da figura divina. O que Deus estabeleceu como limite foi a nossa própria inteligência e a nossa condição de consciência. Quando o homem começar a se despojar da vaidade, da arrogância, do orgulho e do egoísmo, as coisas serão mostradas e compreendidas. A ciência apenas coloca em linguagem humana uma regra ou força natural que já existe desde os primórdios do universo. E quando Deus julga conveniente, nos revela o que a ciência ainda não foi dado a entender. A palavra ciência aqui tem a conotação de tomar conhecimento de algo. E não foi assim que ocorreu com a revelação da doutrina espírita? Aqueles que pelas vivências anteriores conceberam como verdade já estavam prontos. Mas para muitos, até hoje, nada diz. Dos anos de 1940 até meados dos anos de 1960, Chico Xavier psicografou as obras de André Luiz, que foi médico em sua última encarnação. Nestas obras existem diversas informações biológicas complexas. Autoridades médicas da época torceram o nariz para estas obras, considerando como inverdades. Mas, num artigo publicado em 2013, cientistas brasileiros compararam o conhecimento médico recente com 12 obras de André Luiz psicografadas por Chico. E conforme nos fala o Dr. Décio Yanduri Júnior, que foi presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso, vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional, além de expositor espírita conhecido internacionalmente, identificaram nestas obras várias informações corretas e altamente complexas sobre fisiologia da glândula pineal e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos depois da publicação das obras. Quer dizer, se debruçaram sobre as obras, estudando, experimentando por 60 anos e se renderam à verdade enviada pela espiritualidade, com a permissão de Deus. Mas é função da ciência buscar a verdade, pelas pesquisas materiais, e parte da medicina já aceita que a espiritualidade interfere nos processos da enfermidade e da cura humana. Acreditaram que pelo fato de Chico ter baixa escolaridade e não ser envolvido no campo da saúde, essas obras não poderiam ser fruto de comunicação espiritual. Sócrates, na sua humildade, já dizia: só sei que nada sei. Porque humildade não é vestir-se de pobrezinho, e sim reconhecer que Deus é sábio e que, quando acredita ser conveniente, nos traz conhecimentos ainda não desvendados pela ciência. Mas é preciso que assimilemos a ideia de que pouco ainda sabemos. Portanto, humildade é estar sempre pronto a aprender mais. Quando todos os homens estiverem cientes que Deus é o Criador e que rege todas as forças do universo, quando o homem entender que depende de Deus, seremos muito melhores. Pensemos sobre isso e que Deus nos abençoe.
Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. E nesse momento de união, em que nos movimentamos nas melhores vibrações, a todos os que sofrem, rogamos a Deus, ó Pai de sabedoria, de misericórdia infinita, todo amor possível, toda força, toda coragem, fé e esperança, para que se sintam acolhidos, confortados e aliviados. Que assim seja. A virtude está entre nós. A virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina. Mas quando se procura na sombra, percebe-se que, sob a erva daninha, há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se ela surge a intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentiras no dia de hoje, para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo, mas ser pequeno diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor, junto da humanidade, é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas.
Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação. De nossa própria inferioridade, livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Te rogamos, Pai misericordioso, sábio e bondoso, aos mentores e integrantes da corrente médica espiritual de nossa casa espírita Paz e Luz, que coloquem esta água, os fluidos magnéticos vitais e espirituais de que precisamos para curar as enfermidades de nossas almas e corpos físicos, nos dando o quanto merecemos e necessitamos para o nosso equilíbrio. Certos de que tua vontade, Pai amoroso, impera, te agradecemos. Que assim seja. Chico levantava-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com o Flaviano, que lhe diz: "Sabe quem morreu?" "Não, o Juca, seu ex-patrão, morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado." E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. "A que horas é o enterro?" "Creio que vão enterrá-lo a qualquer hora, como um indigente no caixão da prefeitura, isto é, no rabecão." Chico medita emocionado e pede: "Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se arranjo um caixão, mesmo barato." Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde, de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. E ali mesmo, no caminho, envia uma prece a Jesus. "Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego, com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajuda-me, Senhor." E tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, à guisa da sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, se não comovida com o ato de Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. "Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco." Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, é inteirado da nobre ação do Chico, a quem estima. Esbarra com ele. "Por que tanta pressa, Chico?"
Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca já soube, coitado, tão bom. Espera aí então, Chico, tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje. E despejou no chapéu do Chico tudo o que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz, viu-os cheio de lágrimas, comoveu-se mais. Obrigada, meu nego, que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão, providenciou o enterro, acompanhou-o até o cemitério e já tarde regressou a casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Então, neste momento, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso diretor da casa, irmão Prado, após todos esses trabalhos de irradiação, de amor ao próximo e de amor a nós mesmos também, pois neste momento que servimos aos irmãos necessitados, servimos a nós também, pois necessitados somos, sempre de amparo, de luz e de atenção, de amor. Que a tua luz, Senhor Jesus Cristo, que teu amor possa nos abençoar neste momento, agradecendo, sendo eternamente grato por fazermos parte deste trabalho, desta casa, Senhor Jesus Cristo. Que a tua luz, que teu amor chegue a todos os irmãos que direcionamos o nosso pensamento e o nosso coração. Que a paz de Deus esteja na humanidade, Senhor Jesus Cristo. A toda a humanidade que passa por esses momentos tão difíceis, tão conturbados, Senhor amigo, na busca da felicidade, que muitas vezes se enganam, Senhor Jesus Cristo, buscando os caminhos mais tortuosos da vida. Que possam se voltar ao Senhor e buscar a sua ajuda, Pai. Pois na prece encontramos a paz, o alívio nos nossos males. Que a paz de Deus esteja entre todos. Que assim seja.